Deixa eu voltar, minha amiga e amiga, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, para falar sobre um caso envolvendo uma uberlandense de 40 anos que foi morta a facadas em um pensionato lá em Curitiba. Olha a imagem dela aí. Essa mulher, uma mulher bonita, ela que se mudou para Curitiba porque ela trabalhava numa loja e ela é gerente, ela trabalhava na gerência dessa loja. E ela foi convidada a assumir um cargo lá na capital paranaense. Aí ela foi para lá. Como nós estamos falando de uma mudança recente, aí ela procurou um pensionato e estava morando neste pensionato. E aí, infelizmente, aconteceu um feminicídio. O suspeito do crime é o morador do quarto vizinho dela, que, segundo informações da Polícia Civil, teria tentado uma relação, um relacionamento com ela, mas ela não quis. Ele foi rejeitado. Lucas de Carvalho comigo também no Balanço Geral para trazer os detalhes dessa triste história que envolve uma uberlandense que infelizmente morreu em outro estado. Lucas, bem-vindo. Bom dia. Rafa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral com a gente hoje. Uma notícia triste, uma tragédia de uma mulher ali que era trabalhadora, estava procurando sucesso ali, se mudando, independente, e infelizmente teve esse fim, né, Rafa? E olha só, como você já adiantou, essa mulher ela era gerente, de acordo com o que a família nos passou, de uma rede de lojas aqui de Uberlândia. Tinha algumas lojas, ela gerenciava todos esses estabelecimentos. E aí, quando essas lojas fecharam por aqui, ela foi para o Rio de Janeiro e pouco depois acabou se mudando para esse pensionato lá em Curitiba, que é o palco de onde tudo isso aconteceu. E aí, Rafa, ela foi para lá. Pouco depois, cerca de um mês atrás, esse homem, que é o suspeito de tudo isso que a gente está contando aqui, também se mudou para esse pensionato. Isso foi o que a dona nos contou, que ele também não era muito antigo lá, tinha pouco menos de um mês que ele morava nesse local. E ele teria tentado investir ali um relacionamento com a nossa vítima, uma mulher que tem 40 anos, na verdade, e como não deu certo, começou a ter ali alguns ataques de ciúmes, inclusive um final de semana, um domingo anterior a essa tragédia que a gente está anunciando aqui. Essa tentativa de relacionamento não deu certo, como a gente sabe que acontece muito mais frequentemente do que a gente gostaria, né, Rafa? Esses homens acabam sentindo ali uma certa posse, acham que têm o direito de apelar para a violência e foi o que aconteceu. Ele acabou esfaqueando ela e depois tentou tirar a própria vida, mas foi impedido, foi encontrado antes de que algo pior acontecesse e foi socorrido pelas pessoas. E olha só, Rafa, os familiares eles contam que essa vítima era uma mulher feliz, alegre, brincalhona, confiava até demais nas pessoas. E agora a irmã dela e o tio foram lá para Curitiba para poder ajustar todos esses trâmites, né, no IML, onde está o corpo dela. E segundo a Polícia Civil do Paraná, foi instaurado todo o inquérito, uma investigação, para entender de fato tudo que motivou, todos os acontecimentos que antecedem essa tragédia lá em Curitiba. O fato é que, mais uma vez, a gente está tendo que falar aqui no Balanço Geral de uma mulher que perdeu a vida por causa de um homem que foi rejeitado, um homem que queria um relacionamento e não conseguiu. É uma tristeza, né, Rafa? Uma tristeza muito grande, algo muito lamentável que aconteceu nesse pensionato. É um pensionato, gente, onde você tem vários quartos, são 7 no total. E ali vivem algumas pessoas. E o objetivo do pensionato é facilitar principalmente pessoas que estão em deslocamento, né, fazendo uma grande mudança, e até para que a pessoa se organize em relação à sua vida, para ir descobrir o lugar que quer viver, o lugar que quer morar, né, se organizar, né, financeiramente e conhecer um novo local. Era isso que essa uberlandense estava fazendo. E ali naquele local existiam outras mulheres também, e existia também esse sujeito. E esse sujeito já tinha tentado alguma coisa com ela e, de acordo com a polícia, ela não queria nada com ele, rejeitou, inclusive. Ela que estava lá para trabalhar em uma loja de roupas femininas. Ela que foi lá para ajudar em relação a este negócio dessa loja, que é uma franquia que não existe só em Curitiba, mas existe em diversas regiões do país. Vamos fazer o seguinte, vamos a Curitiba com os detalhes em relação a este feminicídio trágico, triste, que aconteceu lá na capital do Paraná. A Thaís Francioli, ela tem as informações aqui no nosso programa. Thaís.
Rua Tibagi, esquina com a Marechal Deodoro, centro de Curitiba. O crime aconteceu dentro de um pensionato. Nós estamos acompanhando a movimentação aqui no centro de Curitiba. Esse homem matou a mulher na sala desse apartamento, desse pensionato onde moram algumas pessoas. Ele matou essa mulher com uma faca e depois tentou tirar a própria vida. Correu aqui para a calçada da Rua Tibagi. Inclusive tem algumas roupas por aqui, muito sangue na calçada também, e correu pedir socorro. Ele foi levado para o hospital numa ambulância, saiu daqui em estado grave. Já essa mulher, infelizmente, não resistiu. Nós conversamos com um rapaz que mora nesse pensionato. Ele contou que estava dormindo, de repente ouviu gritos, muito barulho, e quando ele vai até a sala, ele se depara com uma cena de muita violência. Veja só o que essa testemunha disse. Quando eu desço as escadas está o Roberto com os 2 pulsos cortados. Provavelmente ele fez aquela cena ali, E tentou se matar, Cortou os 2 pulsos e ficou deitado aqui na frente da rua, na calçada, Não dá para dizer que era um casal, não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é que eram grandes amigos. Você acha que tinha até uma relação amorosa? Olha, já cheguei a brincar comentando mas com outras pessoas de que talvez sim. Durante o atendimento dessa ocorrência, vários policiais vieram até aqui, policiais da Delegacia da Mulher de Curitiba, também da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, policiais militares também isolaram todo o local para fazer esse atendimento. A delegada da Delegacia da Mulher já começou a ouvir testemunhas, inclusive aqui no local, bem na frente do pensionato. Nós conversamos com a delegada, ainda muito cedo para falar de uma linha de investigação. No entanto, existe a suspeita que esse seja um crime passional. Havia as primeiras informações ali de um possível envolvimento, mas não era um relacionamento estável, um namoro que pudesse falar, ou um casamento. Esse rapaz teria se declarado para essa mulher há mais ou menos um mês que ele não estaria sendo correspondido. No último domingo, uma briga teria acontecido também e hoje, então, acontece esse crime. Mas é muito inicial, são informações que já estão chegando para a polícia. Inclusive, também há imagens que podem ajudar nessa investigação, porque no pensionato tem várias câmeras de segurança que também podem ajudar a polícia. Tá aí a Thaís Travensoli, direto de Curitiba, trazendo os detalhes. Existem câmeras de segurança que vão ajudar no trabalho da polícia. Agora vamos entender quem era a Renata. A Renata Miranda, ela tinha 40 anos. Nasceu aqui em Uberlândia e ela é gerente de uma loja de roupas femininas, uma grande rede, e que tinha essa rede também um shopping aqui da nossa cidade. A partir do momento que essa loja feminina fechou, ela foi transferida para o Rio de Janeiro. Primeiro momento, foi transferida lá para o Rio de Janeiro. Chegou a trabalhar lá e depois, há pouco tempo, ela se despediu do Rio de Janeiro falando desse novo desafio, indo à capital paranaense. E infelizmente ali, depois de pouquíssimo tempo, ela acabou sendo vítima da violência desse caso de feminicídio. E lembrando, o homem que cometeu o crime, ela estava dentro do quarto, foi morta com golpes de faca, e o homem que cometeu o crime, segundo a polícia que está investigando, estava já do lado de fora deste pensionato, na calçada, com muito sangue, e teria tentado contra a própria vida. Mas isso tudo ainda segue sendo apurado pelas autoridades. Os familiares dela, como já foi noticiado, já estão em Curitiba, já estão chegando aí em Curitiba para providenciar toda a situação muito delicada, difícil, de translado do corpo, de enterro, de funeral, uma situação lamentável. Fica o nosso respeito aos familiares, aos amigos e, claro, estamos de olho, tendo atualizações, a gente volta a falar sobre este caso. Ela era tida como uma moça muito alegre, muito simpática, com uma energia muito boa e, infelizmente, morreu dessa forma.